Eu sou o Fábio Namatame, eu sou cenógrafo e figurinista formado pela Fundação Armando Álvares Penteado de São Paulo em Comunicações e Artes. Eu queria falar um pouco com vocês sobre a ópera, ou especificamente o figurino para a ópera. Esse gênero de espetáculo, a ópera, ele começa mais ou menos no século XVII, na Itália. E ele veio através dos tempos, foram para a Alemanha, para a França, também aqui no Brasil, onde tivemos algumas óperas que o Carlos Gomes escreveu. Mas eu gostaria de falar especificamente sobre o figurino, que a ópera é um gênero de teatro cantado que é bastante específico, né? As obras de ópera são obras eruditas, né? São escritas para o canto lírico, o que diverge um pouco do teatro musical, que daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre ele. Ele tem algumas semelhanças justamente porque a história é cantada, né? No caso da ópera, ele tem uma partitura bastante rígida e ele é montado assim, respeitando exatamente esses tempos musicais, o timbre, enfim, ele tem todo essa gama de requisitos para se montar a ópera. Por isso são obras muito difíceis de serem montadas, porque precisam de vozes específicas para cada personagem e ter uma extensão e um timbre específico para cada obra. Mas eu queria falar um pouco sobre o meu pensamento sobre a ópera, né? A ópera geralmente são histórias já de grande momento dramático, onde os personagens sofrem transformações ou grandes tragédias, ou as emoções são colocadas num nível bastante alto, né? O drama de amor, ou familiar, ou digamos, sempre envolve uma emoção muito grande, né? O teatro de ópera, ele tem essa característica de tudo ser muito grande, de ser tudo muito... tanto é que a gente usa esse termo operístico, né? Porque ele ganha realmente uma dimensão bastante grande. As vozes também são muito poderosas e as encenações também ganham esse tamanho, né? Esse volume, essa grandiosidade que a ópera nos pede. Nesse sentido, o figurino também, acompanhando esse entendimento, né, dessa grandiosidade, eu sempre penso em elementos que possam realçar essa dimensão desse personagem, sabe? Porque já é tudo num plano tão em outro patamar, que eu gosto também de pensar o figurino nesse outro lugar, assim, sabe? Eu não digo sobre o exagero, mas as proporções são maiores, né? Eu acho que a impressão da cor, o como você escolhe as formas e esse detalhamento, né, que num teatro falado você vai no detalhe. Eu acho que na ópera você tenta de alguma forma realçar e dar essa dimensão que de longe você conseguiria ter a mesma leitura de alguém que estaria muito próximo a esse figurino, né? Então eu tento sempre pensar nesse sentido.
né? É claro que hoje em dia, mesmo as óperas tradicionais, as óperas mais clássicas, elas recebem uma remontagem com uma roupagem ou uma visão um pouco mais contemporânea. Eu fiz algumas obras já também que se deslocaram, né, do seu período onde foi escrito, onde ele é proposto, para uma coisa um pouco mais contemporânea. E eu gosto dessa releitura, né, desse pensamento de que a ópera poderá, assim, ser deslocada do seu tempo e colocada num tempo mais contemporâneo. Ele acaba ganhando um outro sentido, mas mesmo assim eu ainda penso, mesmo que colocado num tempo mais contemporâneo, digamos, hoje em dia, mas mesmo assim eu acho que ele ainda tem que manter uma característica desse lugar onde, mesmo sendo realista, ele tem que ter uma dramaticidade, uma carga mais quase que ampliada mesmo dos sentimentos, né? Então, mesmo sendo uma montagem que seja, por exemplo, de uma Electra que eu fiz, né, que a gente tirou lá da Grécia e trouxe para cá, para os anos 40, 50, mesmo assim eu busquei dar uma dramaticidade para o figurino da própria Electra e de todo o coro, enfim, e tentar fazer esse coro, não exatamente fazer um coro grego, mas ter essa ideia desse espírito, né, desse conjunto que faz esse coro acontecer. Né? Mesmo a ópera também não é só o drama, né? Existe a ópera bufa, que não é exatamente uma comédia, mas ele permite algumas interferências mais contemporâneas ou um ponto de vista um pouco mais do cotidiano, o que faz dela uma obra um pouco mais leve, mas de qualquer forma ele ainda mantém esse caráter da grandiosidade, né? Então eu sempre me preocupo com esse ponto. Ao mesmo tempo que é claro que a concepção do diretor, né, e uma visão da cenografia e da iluminação são muito importantes, sim, na hora da criação do meu figurino, porque esse trio com né, a batuta do diretor é que a gente vai conseguir fazer uma criação mais harmônica para a ópera. Eu fiz algumas óperas muito tradicionais, então as minhas inspirações, claro, foram nesses períodos onde foram feitas as grandes montagens, né, dessas obras clássicas, e ao mesmo tempo que eu acho que hoje em dia a gente tem uma vasto acervo, né, imagético que a internet nos propõe, que nos propicia a gente poder assistir montagens de outros países, de outros antigos ou mais recentes, ou remontagens, ou releituras, enfim, eu acho que tudo isso nos serve como guia. É claro que eu sempre busco uma criação mais original, assim, dentro daquilo que eu acredito, né, que o diretor gostaria de transmitir com essa obra, mesmo sendo uma montagem mais tradicional, mas eu sempre gosto de dar uma coloratura, uma estética mais específica, com uma assinatura mais precisa dessa obra, para se tornar mais única nesse sentido. Não que ela seja absolutamente inédita, mas que tenha alguma identidade e que ele tenha essa leitura, né, e esse frescor dessa nova montagem. Quando eu começo a pensar numa ópera, né, na obra onde eu vou ter que me debruçar e trabalhar sobre esse tema,
uma coisa que sempre me norteia, uma coisa que eu sempre fico muito atento, é o conjunto, né? Geralmente as óperas têm um coro, e eu gosto muito de trabalhar como um tableau, como se fosse um quadro, né? Cada quadro teria uma combinação de cores específica. Uma coisa que eu gosto muito de trabalhar é esse conjunto de cores, né? Porque um coro numa festa, um coro numa guerra, um coro de um povo em festa, um povo em busca de uma em busca de um desejo em comum, um protesto, enfim. Eu acho que nesse momento ele ganhar esse poder, né, do conjunto, porque um grande coro é uma coisa muito poderosa e é uma coisa muito vigorosa. Eu acho que o figurino tem essa função de dar esse mesmo poder, esse mesmo tamanho, que eu acho que a cor em conjunto, juntamente com a voz, ele consiga dar esse clima, essa ideia dessa grandiosidade, da grande apoteose que é a aparição de um coro numa ópera. É claro que os solistas também são bastante importantes e cuidar detalhadamente de cada personagem, de cada figura, né, quase na maioria icônica em ópera, e você ter essa delicadeza, esse cuidado de adequar um figurino ao cantor. Eu acho que essa é a parte mais importante e mais, digamos assim, trabalhosa, né? Porque você precisa chegar realmente num lugar onde o figurino ele colabora imediatamente com o trabalho do cantor. O teatro de ópera e o teatro musical parecem bastante semelhantes. Na verdade, eles são muito diferentes. O teatro de ópera ele tem uma partitura, como o teatro musical também, sendo que o teatro de ópera ele tem uma partitura bastante erudita e as músicas que os cantores cantam e essa partitura que eles têm que seguir, elas têm um estilo e uma maneira de ser cantada que é bastante clássica e bastante erudita. Sendo que o teatro musical ele já tem uma partitura mais, vamos dizer, popular, ele é uma coisa mais livre, e ele canta como se estivesse falando, né, que é uma técnica específica do teatro musical, né, do teatro musical americano, e que dá essa flexibilidade, porque ele, ao mesmo tempo que ele fala, imediatamente ele canta. Então, ele tem essa passagem muito quase imperceptível, né, da fala para o canto. E nesse sentido, essa é a grande diferença entre a ópera e o teatro musical. E o teatro musical, eu sempre gosto de pensar no figurino um pouco mais próximo do teatro, né? Eu gosto de pensar mais como, não digo realista, mas pensar nesses detalhes que tornam mais humanos os personagens. É claro que a gente tem que manter uma grande proporção do teatro musical, porque ele também tem um grande coro, tem um time de bailarinos, de cantores, enfim, que fazem algumas cenas também que compõem esse ambiente e essas cenas onde a gente tem muitos elementos humanos trabalhando ao mesmo tempo. Eu também gosto de pensar também nesses tableaus, nesses quadros, onde eu consigo combinar as cores e formas de uma forma que quase se transformam num cenário para a cena principal que está na frente, ou não, ou uma grande cena de conjunto,
E eu acho muito importante a gente pensar nesse sentido, né? De que todos estarão ao mesmo tempo nesta cena, então eu acho que todos os figurinos devem conversar um com o outro, mesmo que os personagens sejam muito diferentes, com personalidades diferentes, mas eu acho que a gente tem que buscar uma certa harmonia dentro desse conjunto.